Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de lançamento do novo acoplamento HRBP da Antares. Hoje estou com um timaço aqui, vai trazer várias informações importantes para vocês. Eu sou Ricardo Dini, sou o apresentador desse bate-papo de hoje e tenho aqui comigo as grandes estrelas aí dos acoplamentos no Brasil, João Maino. Seja muito bem-vindo, nosso gerente comercial da Antares, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Lourenço já é figurinha aqui dos podcasts, né? Figurinha, pô, o cara tá em todos os podcasts, respondendo as dúvidas de todo mundo. Gerente de engenharia da Antares, tudo bem, Lourenço? Tudo bem, Gini, boa tarde pessoal, bem-vindos. E o grande boss tá aqui com a gente hoje também, Cristiano Daut, CEO da Antares, bem-vindo. Boa tarde, Gini. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Sobre o problema do cliente que tu falou, então, vamos explicar exatamente o que resolve desses problemas dos clientes? O HRBP, então, Gini, ele é basicamente um HR, só que com cubos bipartidos. Não sei se o pessoal pode botar a imagem na tela. Então, como vocês podem ver na imagem, que provavelmente deve estar aí na tela já, ele possui abas parafusadas, né? O que garante essa integridade do cubo mesmo com altos torques. Então, como eu disse, ele é basicamente um HR, só que com cubos partidos, por isso HRBP. O segredo está basicamente nas abas parafusadas, né? Isso substitui o tradicional aquecimento ou macaco hidráulico que for para a instalação do cubo. Então, isso consegue ser feito radialmente, né, por fora do eixo, abraçando o cubo por fora, que facilita muito a montagem, né? Isso dispensa o afastamento das pontas de eixo, que a gente sabe que em aplicações reais às vezes é uma dificuldade, né? O usuário muitas vezes não consegue afastar as pontas de eixo. São aplicações, como o João disse, a 15 metros de altura, 15, 20, 30, e não são equipamentos de 10 quilos, são de toneladas e toneladas, então isso geralmente é uma dificuldade. O fato de não precisar afastar as pontas de eixo é um diferencial muito grande. Na própria remoção também, não precisa fazer grandes esforços, usar N ferramentas, basta desparafusar as abas e soltar os cubos, né? É claro que pelo peso, tem que continuar usando ou talha, ou ponte rolante, ou algum dispositivo dessa forma, por causa do peso. Mas, via de regra, facilita muito, inclusive na remoção, né? E isso ajuda também em situações que o cliente precisa fazer uma manutenção nos mancais entre o acoplamento e o equipamento. Porque no HR normal, ou melhor, em todos os acoplamentos normais, ele teria que sacar o cubo para então sacar o mancal. O que a gente sabe que talvez para um AT35 não tem grandes dificuldades, mas para um HR 809, um 709 já é mais complicado, né? Então, trazer essa vantagem de manutenção também. Aproveitar o que o Lourenço tá comentando, né? Uma necessidade real de um cliente, né? Que a gente, inclusive, foi um dos clientes que inspirou o desenvolvimento desse produto, né? Que é, por exemplo, a troca do rolamento do mancal do lado do tambor de um transportador de correia de grãos, né? Então, que estava numa altura grande, né? É um ambiente que não possibilita usar aquecimento, usar fogo, né, para aquecer ou outros equipamentos, porque está numa estrutura lá com pouco espaço, difícil acesso, né? E que, por causa do ambiente, facilmente emperra o cubo no eixo, então não consegue tirar o cubo do eixo. E nesse caso, por exemplo, ele frequentemente precisava desmontar toda a estrutura, né, usar um guindaste para tirar uma parte do acionamento, por exemplo, o redutor junto com o tambor, para remover esse cubo na oficina, né? Então, isso gera um custo muito alto de aluguel de equipamento, um tempo muito grande de parada, né? Sendo que com essa solução ele consegue fazer a manutenção lá no local mesmo, sem precisar de toda essa estrutura, sem gastar todo esse tempo, sem utilizar todo esse tempo, né? Então, é isso que eu estava... Estou exemplificando a parte da oportunidade, da redução de custo para o cliente, que é isso que tu explicou na parte técnica, né? E a questão de tamanhos, hein? Então, a gente vai do 307 ao 809. Vai ter até o 809 BP. Acima disso, enfim, a gente já tem a linha Zeta, né? Mas o HRBP vai do 307 até o 809.
Muito bem. E de garantia técnica, tem alguma observação? Então, a questão de garantia em si continua igual, a do HR. E tem também, a gente está finalizando essa semana mesmo os testes em bancada, num laboratório externo. Não sei se o pessoal consegue botar o vídeo, mas a gente, enfim, usou os equipamentos de altíssima carga, né? A gente botou mais de 14 toneladas de força num braço de torque e tentou quebrar o acoplamento. A gente não conseguiu. A gente tentou, mas não conseguiu. Então a gente está finalizando essa semana e tudo está indo melhor do que o esperado. Isso é uma ciclagem, né? Sim, é uma ciclagem. Não é uma vez só, né? Só uma vez. Claro, a gente está ciclando conforme a DIN 700. Conforme a DIN 50 mil alternados, né? 740, bem conforme a norma pede, né? Sem dúvida, assim, é bom o pessoal saber que a gente não pegou um cubo e cortou ao meio e está querendo vender, né? Exatamente. Foi assim, foi tudo calculado. A união parafusada, assim, os parafusos são muito robustos. Isso foi feito na ponta do lápis. Comprovamos em elementos finitos, né? Que é um software de cálculo numérico. E comprovamos também com o teste em bancada, que na verdade não é uma bancada, é um teste no chão com muita carga, né? Então, realmente está super aprovado, aí, tecnicamente falando. Está validado, então. Validado. Tá validado. Muito bem. Bem. Sobre suporte e customização, parceria técnica, né? Além do produto em si, qual o diferencial da Antares na relação com distribuidores e clientes, então? Bom, o que eu quero falar sobre isso é que o primeiro ponto que eu quero trazer é a nossa preocupação com a satisfação do cliente, né? É um princípio que a gente tem, uma questão que a gente busca e trabalha nisso, né? Então, a parte do laboratório, do desenvolvimento, que já é um exemplo disso, né? Temos comentários aqui. Um abraço para o Marcelo Alvim. Muito bom, parabéns pelo lançamento. Ele está falando de intercambiabilidade dos cubos bipartidos com os HRs convencionais, é essencial. Eu acho que, Comentou. acho que é uma dúvida que é bem importante, bem deixar importante. claro, né? Sim. Reforçar, né? Sim, que é isso aí. Não precisa ajeitar nada na máquina. Basta tirar o cubo do HR monobloco, botar as duas metades partidas e tudo igual. Parafuso é tudo mesmo, não tem que alterar nada. A mesma... porque não muda nem o diâmetro, né? O diâmetro externo é o mesmo, e nem o comprimento do cubo. O que Isso aí. muda é a área das abas. né? Nas imagens dá para ver que a aba fica um pouquinho mais para para fora. Isso né? não tem nenhum problema de balanceamento, não tem nada, ele funciona perfeitamente bem, até em rotações um pouco mais altas. Então... o único problema que talvez o cara tenha é que tenha que aumentar um pouquinho a cobertura do acoplamento. Por causa do diâmetro. Mas né? Eventualmente. Muito eventualmente, porque aumenta bem pouco, assim, não, realmente sai pouco para fora. Rotação muda um pouco? Não, é a mesma. É a mesma rotação. Deixa eu aproveitar que a gente está com o chefe aqui. Cristiano, conta para nós o que significa o lançamento do HRBP para o futuro da Antares. O que eu queria ressaltar nessa oportunidade aqui, não querendo tomar muito tempo, mas já tomando, é que, além de todos esses motivos mencionados aí, eu acho que essa live, né, a gente estava falando agora ao vivo e tal, essa live e o HRBP é uma parte do caminho, da direção que nós estamos seguindo. Não é propriamente uma nova direção, nós estamos seguindo o mesmo caminho que a gente vem trilhando aí nesses 28 anos. O que acontece é que nós estamos incorporando agora uma nova fábrica, novos equipamentos, novos segmentos de mercado, né? Eu falei, o João disse só, nós estamos aumentando o corpo de vendas, novos mercados geográficos, novos clientes, novos métodos de marketing, de divulgação, como a gente está vendo aqui, né? Novos processos de vendas, né? Nós fizemos um trabalho muito grande de melhorar a produtividade e, sobretudo, o trânsito de informação dentro do nosso setor de vendas. Isso está em andamento, já em processo de implantação bem avançado. Novos processos em toda a empresa, né, para que a gente possa ser mais ágil, mais produtivo, mais
com melhor resposta. Nós temos notado que o cliente, esse trabalho ao longo dos anos, né, que nós temos feito, o cliente tem sido muito... Nós temos sentido muito, colhido muito os resultados em termos de preferência dos clientes. A gente tem notado isso nos últimos anos, assim, muito forte. E novos produtos, né? Inclusive com uma plataforma de inovação, uma atitude muito pé no chão, mas muito estruturada para que a gente possa acelerar a quantidade de novos produtos, né? Falando em patente, né? Já são 2 ou 3 que nós temos né? Negociado, trabalhado nesses últimos tempos, escrito e tudo mais. E nós estamos aumentando a força da própria marca Antares. E tudo isso está sendo feito, como eu falei, para e por causa dos nossos clientes, né? O que nos motiva, o que nos dá ânimo, né? nos dá gás, é a satisfação do cliente, é o reconhecimento da marca, é o que a gente vê em campo. E tudo isso que está sendo feito, uma série de trabalho, o pessoal trabalhando exaustivamente em todas as áreas, é para os nossos clientes. E esse nosso caminho de fortalecimento, de consolidação, de aumento, traz muitas oportunidades também para os nossos distribuidores. E eu acho que tudo isso nós estamos colocando, como diz o Jim Collins, né? Colocando quantidade de movimento, colocando velocidade no nosso volante. E esse volante tem sido cultivado dia a dia e está trazendo um monte de novidades. Tem dúvida técnica, acho que o Lourenço pode ajudar nessa. Tentar. O Marcelo tinha mandado, o Marcelo Alvim teve 2 participações, vai ser o primeiro a receber o catálogo técnico e a tabela de preços, né? Tá em primeiro lugar aqui nas participações da audiência. Os cubos bipartidos suportam o mesmo diâmetro de eixo dos HR convencionais? Boa pergunta. Sim, suportam. Essa aí foi tranquilo de responder. Boa então, pergunta, sim, com sim. uma resposta bem Sendo bem simples. direto, Marcelo, suporta Mesma o mesmo furo máximo. Muito bem. Hélio Valério está pedindo sobre prazo de entrega. João, e aí? Prazo de entrega. Bom, o produto é fabricado aqui, né? Então a gente tem condição de entregar isso mais rápido do que alguns outros itens que não são. A gente ainda está desenvolvendo a cadeia, né? Já tem alguns tamanhos em estoque, né? Então tem alguns tamanhos que já tem entrega imediata, os outros a gente ainda está desenvolvendo, mas serão produzidos aqui no Brasil. Então a gente tem condição de entregar isso num prazo rápido, tá? Ainda não tem exatamente os prazos definidos, tem algumas situações para a gente resolver, mas está bem encaminhado, né? Isso aí. Algum detalhe de produção? Não sei que tu quer Não, acho aproveitar que e falar você pro comentou é pessoal. importante, né, João, que ele é inteiramente fabricado aqui, né? Apesar do HR, a gente saber que a gente tem a parceria. O HRBP, os cubos, vão ser inteiramente fabricados no Brasil. Então, a ideia, como tu comentou, é ter bastante estoque, mas eventualmente, quando não tiver estoque, a gente não vai ter que esperar o marítimo inteiro, né? Todo aquele tempo que vem para cá, a gente produz e tem o tempo de produção, né? E a ideia é montar, assim, uma grade de estoque, né? De alguns tamanhos, tá? Então, Beleza. tem entrega imediata. E no distribuidor também, né? Possivelmente depois a gente espera que tenha também, né? Isso aqui nem padaria. Quer pão fresco, pede, cara. Senão fica só pão murcho lá. Muito bom. Teve uma participação aqui do Rodrigo Morcelli Guizzi. Em relação às tolerâncias para usinagem, tem alguma recomendação ou a melhor opção é já solicitar o usinado? Então, o cubo, depois que parafusa, com o torque indicado, que vai estar no catálogo, no manual, ele vira um cubo rígido. Então, aperta, usina aí com H7 JS9, normal. E aí depois, claro, para montar, se quiser soltar para montar mais fácil, dá para fazer isso, mas as tolerâncias de usinagem são as mesmas do... Sim, usina ele montado, dá usina seguir, fechada. Isso, né? dá para seguir a DIN 6885, tolerâncias normais.
E, ó, tá chegando mais. O pessoal não quer encerrar a live. Podemos usinar, né? Também, Sim, né? sim, Legal, claro. Ficou proibido, Eu gente. respondi só metade, né? Sim, a gente pode mandar usinado, como é com qualquer peça. Se vier os diamos de eixo, a gente usina, claro. Se o usuário preferir usinar lá, pode usinar lá. Mas a tendência é que a gente possa fazer tudo aqui, sim. Adib Basílio, haverá necessidade de torquímetro para aperto dos parafusos dos cubos bipartidos antes da usinagem dos furos? Sim, o torque, como são torques altos e é uma união que foi calculada na ponta do lápis, realmente precisa de torquímetro. É uma peça que realmente, se não usar torquímetro, é um cuidado bem especial que tem que ter. Tá? Realmente tem que seguir o torque do manual, porque além de tudo são parafusos radiais que estão girando. Então isso é um cuidado bem importante que a gente tem que ter. Claro que esse torque de aperto, assim como de concorrentes, né? Os concorrentes também seguem essa indicação, não é só o Cubo HR da Antares, o Cubo HRBP da Antares, né? Sim, vai ter no manual lá, é um torque controlado que é bem importante de seguir. E João, me conta para o usuário, qual o significado desse lançamento para o usuário? Bom, Dini, esse produto para o usuário veio para especialmente facilitar a manutenção. Então, é um produto que, nas posições onde já existe HR instalado, primeiro ponto, né? Então, exemplo, transportador de correia, elevador de caneca. Falando de transportador de correia, então, são normalmente acionamentos que estão a uma grande altura, né? No ambiente, muitas vezes, explosivo, que não possibilita utilizar aquecimento com fogo, esse tipo de coisa para fazer manutenção. Então, isso gera muita dificuldade na manutenção dos acionamentos. São acionamentos grandes, pesados, que têm, em algumas situações, periodicidade de manutenção, então exige a manutenção. E, em alguns casos, precisa de aluguel de guindaste, de desmontar a estrutura do acionamento para possibilitar retirar, por exemplo, o redutor de velocidade, levar para a oficina junto com o tambor, para que seja feita a retirada do cubo lá na oficina, porque lá no local não possibilita, né? Para poder trocar um rolamento, uma coisa simples, rolamento às vezes, mancal, uma vedação, alguma coisa assim. Exato. Precisa toda essa... Exato. Então, com o HRBP, né, isso ainda, como o Lourenço comentou antes, exige uma talha, algum sistema para suportar o cubo, né, porque são cubos, em alguns casos, bem grandes, mas não exige toda a estrutura de guindaste, que a gente sabe que tem um custo muito alto, sem falar no tempo que o equipamento fica parado, que é o principal, né? Então, o HRBP oferece essa facilidade de que essa manutenção seja realizada lá no acionamento, né? Tanto a montagem quanto a remoção ficam muito facilitadas com o cubo partido. Porque em vez de ter que usar aquecimento ou do cubo ou resfriamento do eixo, ou, enfim, algum dispositivo de macaco hidráulico, algo assim, basta desparafusar os cubos e ou vir radialmente ou axialmente, né? Então, no caso do radial, não precisa nem afastar as pontas de eixo. Então, tanto para montar quanto para remover, né, os cubos. Então, essa manutenção realmente fica muito fácil. É muito mais fácil que a montagem padrão. O objetivo é facilitar a vida do usuário na manutenção, entende? E gerar valor, né? Porque equipamento funcionando é o que as empresas querem, né? Quanto menos parada, melhor. E foi mesmo uma demanda de campo, assim. Sim. Isso é um problema real, né? Que vários já trouxeram e é um problema que eu acho até que a indústria demorou para resolver. Então, a gente teve cubos monobloco há bastante tempo e agora está se começando com cubos bipartidos. E é realmente uma solução muito prática para o cliente. Desenvolvido baseado numa necessidade real. Em aplicações que estão em grande altura, que equipamentos de um certo tamanho, para tu fazer uma simples troca de um rolamento, tu tem que retirar o cubo. Muitas vezes o cubo está emperrado, precisa aquecer, não pode aquecer, porque tem cliente nosso que já teve, né? É comum ver, ou tem situações que o cara tem que tratar um guincho, mexer em estrutura, fazer para trocar um rolamento. O cara tem que fazer tudo isso.
Por quê? Porque o cubo não saiu. Ele não conseguiu tirar o cubo. Essa é uma solução para tirar o cubo. Ele precisa trocar aquele rolamento. E aí tem um cubo que não sai na frente. Tá? Aí ele tem que pegar, porque aquele cubo não sai, ele tem que tirar tudo dali para levar para um lugar onde ele consiga tirar o cubo. É isso. Tá? Esse é o problema. Aí o que tem é essa solução. E tem um ponto que é importante também, que é importante o usuário se preparar para isso. Porque às vezes ele não está precisando naquele momento do cubo partido. Mas quando ele tiver que fazer a manutenção do mancal ou do redutor ou do equipamento, e ele tiver que tirar o cubo, é bom que ele já tenha o cubo bipartido, para quando ele for botar de volta, ele não ter que daí lembrar de comprar. Então, é bom ele já ter isso no estoque dele, para quando ele tiver uma parada programada, ele já vir com o cubo bipartido. E nesses clientes que já têm HR, né, a substituição pelo HRBP é muito simples, porque é só o cubo. Né? Então, não precisa trocar o produto inteiro, o acoplamento inteiro, não precisa fazer nenhum ajuste de base, de distância de ponta de eixo. Né? Só troca o cubo, inclusive pode trocar só o cubo do lado que tem a necessidade, caso não tenha nos dois lados, pode trocar só de um lado. Né, Lourenço? E o próprio porta-elemento, ele continua sendo maciço porque ele já é removível radialmente. Então, solta os parafusos, saca o porta-elemento e aí os cubos, pode tirar o cubo que quiser. E ele sai por fora também, então mesmo que não tenha espaço entre as pontas de eixo para sacar o cubo, nesse caso é só abrir e sacar.